A NR10, ela mostra aqui para gente um esquema onde ela fala sobre ponto energizado, zona de risco e zona controlada. Uma observação muito interessante é que ela diz que a ferramenta ela é uma parte prolongadora do corpo. Ou seja, se eu tenho uma chave de grife na mão, como tem esse rapaz aqui, essa chave de grife, se ela não for uma chave devidamente isolada, ela está sendo um prolongamento do meu corpo, tá bom? E a gente vai estar vendo nos próximos slides o que é um ponto energizado, uma zona de risco e uma zona controlada. A zona de risco é o entorno da parte energizada, cuja aproximação só é permitida por profissional autorizado e com adoção de medidas técnicas e instrumentos apropriados. Na zona de risco, eu não posso entrar com qualquer uniforme, na zona de risco eu não posso entrar com qualquer ferramenta, na zona de risco eu preciso entrar devidamente equipado, de forma a garantir que eu vou executar minha atividade e eu vou sair sem nenhuma lesão. A zona controlada é o entorno da parte condutora. Não segregada, ela é acessível em dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação também só será permitida a profissional autorizado. Vamos pensar em uma subestação. Eu tenho um ponto energizado. E aí eu tenho um raio que a gente considera como zona de risco. Ali a pessoa só pode ir se ela tiver com o uniforme adequado, com as ferramentas adequadas, com tudo certinho. Na zona controlada, vamos dizer que a zona controlada seria a entrada em uma subestação. O cara entra na subestação e ele consegue entrar, conversar com alguém e tudo mais e sair dessa zona controlada. Para você entrar numa subestação, você precisa ter autorização, certo? Então, a mesma coisa acontece no ambiente onde a gente tem uma zona controlada. Eu preciso ter autorização para acesso, para não correr o risco de me ferir. A NR10 ela vai trazer para a gente também uma discriminação a respeito de trabalhador qualificado, trabalhador capacitado e autorizado. Quem é o trabalhador qualificado? Trabalhador qualificado é aquele que passou por um sistema de ensino, fez um curso técnico, tem o seu certificado. Quando ele tem o seu certificado, ele vai lá no conselho de classe e tira o registro dele. Isso se chama habilitação. E após o treinamento de NR10, ele se torna um trabalhador autorizado. Ele é qualificado, habilitado e autorizado a trabalhar. Quando eu tenho um trabalhador capacitado, esse trabalhador ele não passou por um sistema de ensino. A empresa coloca ele juntamente com um profissional e esse profissional eletricista passa para essa pessoa capacitada instruções para que possa se desenvolver uma atividade na área de elétrica, como por exemplo, troca de tomada, troca de luminária. Esse trabalhador capacitado ele vai estar sempre trabalhando sob a supervisão de um trabalhador qualificado, que normalmente é um ajudante, um meio oficial. Ele vai estar sempre trabalhando sob a supervisão de um eletricista ou eletromecânico. E ele também só vai ser autorizado após ter o treinamento de NR10. São considerados autorizados os trabalhadores qualificados ou capacitados e profissionais habilitados com a anuência formal da empresa. A empresa deve estabelecer um sistema de identificação que permita, a qualquer tempo, conhecer a abrangência da autorização. Normalmente, a gente dá para vocês o uniforme, para vocês, quem trabalha com eletricidade, trabalha com o uniforme de NR10. Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essas condições consignadas no sistema de registro da empresa. Ou seja, a gente tem lá, quando vocês entram, a gente tem lá
o certificado de vocês, tudo direitinho, e a autorização da empresa para que vocês possam estar trabalhando com energia elétrica. Voltando lá a falar sobre zona de risco, zona livre, zona controlada, ponto energizado. Aqui tem um esquema mostrando, ó, ponto energizado, e eu tenho um RR aqui, que é raio de risco, depois eu tenho o RR, que é o raio controlado, e eu tenho a zona livre. A zona livre é o que está fora dessa zona controlada. Se a gente pensar numa subestação, ela normalmente é protegida por grades. Do lado de fora, passa quem quiser. No lado de dentro, somente pessoas que são autorizadas. Distância no ar, né? Está falando aqui a respeito de distância. Distância no ar que delimita radialmente as zonas de risco, controladas e livres, com interposição de superfície de separação física adequada. Então, a gente tem lá novamente a zona de risco e uma zona controlada. Então, aqui a gente tem o distanciamento das zonas de risco e da zona controlada, aonde esse mapa é feito por kV, ou seja, a cada quilovolt, a cada 1000 volts. Então, a gente tem um distanciamento importante a partir de 1000 volts. E aí a gente tem o raio no meio, o raio de risco, que seria a zona de risco, e a gente tem lá no finalzinho o que seria a zona controlada. Aqui mostrando para a gente, se o meu ponto energizado é de 40 kV, eu tenho um raio de risco de 63 centímetros e eu tenho um raio controlado de 1,63 centímetros, ou seja, 1 metro e 63 centímetros. Fora isso, a minha zona ela é uma zona livre. Então, a gente trabalha com aquela tabela para poder dizer qual é a zona controlada e qual é a zona de risco. Aqui tem um exercício para vocês fazerem. 2 funcionários da empresa Cabos de Segurança S.A. trabalhavam sob um andaime suspenso em um prédio a uma altura de 35 metros, quando foram projetados sobre uma rede energizada de 75 kV durante uma forte rajada de vento. Sabendo que eles estavam cerca de 1 metro de distância da rede energizada, calcule a zona de risco e a zona controlada e defina se eles estavam dentro da zona considerada de segurança. Defina ainda quais seriam os procedimentos a serem adotados de acordo com a NR10 e NR18. Esse exercíciozinho está lá atrás também na apostila de vocês e vocês podem estar executando ele. Procedimento para a gente poder executar toda a atividade voltada para a energia elétrica é basicamente esse: desenergizar, liberar permissão de trabalho, vistoria do ambiente para que a gente possa fazer uma PR e sinalizar esse ambiente para que outras pessoas não estejam expostas ao mesmo risco. A gente tem uma sinalização de segurança que ela é importante. Depois que eu desenergizei, depois que eu bloqueei, depois que eu testei, eu sinalizo. Sinalizo o quê? Sinalizo que tem gente trabalhando através dos cones de proteção, fita zebrada, etiqueta de identificação após o bloqueio e etiquetagem. É muito importante que a gente tenha essa consciência. Outros riscos que são normalmente eminentes na atividade de elétrica são riscos adicionais como trabalho em altura, que a gente vai ter lá todo o procedimento para trabalho em altura, liberação de APR, permissão de trabalho, a gente tem lá o risco de queda, que é grave, então tem a utilização de EPI,
tem a questão de primeiros socorros, que tudo isso a gente tem que estar atento. Não é o caso de vocês, que a gente evita essa questão de trabalho em altura e trabalhos elétricos, mas às vezes vocês têm que trocar uma luminária lá no hall de entrada do EPAD, é muito alto e às vezes acontece de ser feita a troca dessa luminária. Então a gente precisa adotar medidas seguras para a execução desse tipo de atividade. Um outro risco é o espaço confinado. Existem redes subterrâneas no centro do Rio, onde existe a passagem de cabos. E para se fazer a manutenção, às vezes a pessoa tem que entrar, tem que acessar essa rede subterrânea. É considerado um espaço confinado, é um ambiente onde a gente não foi projetado para um ser humano, a dificuldade de respiração, porque a atmosfera é uma atmosfera pobre, acesso não é fácil, isso é um espaço confinado, tá bom? Então, algumas pessoas, por exemplo, os técnicos da Light, para fazer manutenção nas vias subterrâneas, eles estão expostos a espaço confinado também. Nesse espaço confinado existe um negócio chamado atmosfera classificada, que é a formação de uma atmosfera explosiva. Isso acontece devido a vazamento de gás, presença de poeira no ambiente. Essas partículas elas são extremamente explosivas e podem gerar acidentes fatais. Aqui eu estou mostrando para vocês que no subsolo também tem câmara de transformação. E aí, muitas vezes, o trabalhador ele trabalha numa situação dessa, onde ninguém está vendo. E aí é quando acontece o acidente. Então, a gente tem que ficar atento. Não é o nosso caso no EPAD, eu acredito também que em nenhum cliente. Mas caso tenha alguma situação parecida, vocês precisam conversar com a gente para que a gente possa tomar as medidas adequadas. Que pode impedir um profissional de executar suas atividades referentes à NR10? Gente, condições desfavoráveis atmosféricas, vento, chuva forte, falta de habilitação, capacitação e autorização de acordo com a NR10, presença de situações de risco que coloquem a vida do profissional, né, em uma situação complicada, e a pessoa pode ter a vida aí perdida ou comprometida pelo risco que está vivendo naquele momento, falta de EPI, dentre outras situações, às vezes até situações psicológicas, a pessoa não está bem, essa pessoa deve conversar com o seu supervisor para executar as suas atividades de uma forma adequada e sem se expor a risco. Seja prudente e respeite o procedimento de segurança. A gente está interrompendo o nosso vídeo por aqui, encerrando por aqui. Qualquer dúvida estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo, que a gente vai estar tirando a dúvida. E agora, tem que fazer a provinha de avaliação, para ver se vai todo mundo tirar 10. Até a próxima!